Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos que estão aqui. E também um feliz sábado para você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Nós temos alguns recadinhos muito importantes. O primeiro deles, eu vou pedir para que vocês soltem o vídeo. É um vídeo bem rapidinho sobre o Congresso Jovem que está chegando. No próximo ano, nós teremos o maior Campuri de jovens de todo o estado de Santa Catarina, uma união entre a Associação Catarinense e Norte Catarinense. Nós esperamos você, jovem, no Campuri Fortes 2025. Esse Congresso Jovem ele estará acontecendo nos dias 1 a 4 de maio de 2025. Então, se você tem interesse em participar desse congresso que vai se chamar Fortes, por favor, entre em contato com a Prof. Mireia ou com o Pastor Fábio e você vai acabar sabendo dos mais detalhes para poder participar dessa experiência única que vai ser um reavivamento para a sua fé. Bom, hoje às 17 horas nós vamos ter o Connect do Segundão e aguardamos vocês aqui. Mandamos um abraço para todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e um bom culto a todos. Muito bem, muito obrigada. Obrigada, Lauane, Natália, João. Agora gostaríamos de chamar aqui o nosso ancião, o Júnior, o Theo Júnior. Agora nós teremos um momento muito especial que o Theo irá coordenar. Mônica, por favor. Feliz sábado, igreja. Que alegria estarmos aqui. Feliz sábado, Mônica. Feliz sábado, Júnior. Feliz sábado, igreja. E para esse momento, dar sequência diante do significado dele, convido a Mônica para nós descermos. Dadas já as muitas alegrias que o sábado nos proporcionou e o que ele ainda nos reserva, gostaríamos de, neste momento, fazer menção a uma data especial que foi comemorada esta semana. Dia 24 de outubro, quinta-feira, a Igreja Adventista comemora o Dia do Pastor Adventista. E o IAESC ele é muito abençoado. Nós temos aqui, além dos pastores que oficiam como diretor interno, pastor capelão, nós temos pastores em outros departamentos também. E nós gostaríamos de convidá-los para vir aqui à frente junto de nós e nós teremos um momento de homenagem. Então, por favor, venham aqui para este momento. Pastor Fábio, pastor Oriovaldo, pastor e professor Dariel, pastor Timóteo não está presente, o pastor Wesley também não. O pastor e professor Lucas, o prepa e pastor Giase, o prepa e pastor Bruno, o professor e pastor Jonatas Zukovski. Todos aí. O nosso irmão e pastor Eli. Muito bem. Muito bem, querida igreja. Então, aqui temos o grupo de pastores que atuam junto ao IAESC. Temos aqui hoje faltando o pastor Wesley e também o pastor Timóteo que está em missão. E neste momento, eu gostaria de convidar então aos pastores que vocês se posicionassem aqui perto de mim, da Mônica, voltado para o telão. Por favor, podem vir mais aqui. Tem espaço também, né? Pastor. No dicionário, a palavra significa aquele que guia os animais no pasto.
guia espiritual e um orientador religioso. Mas, na verdade, ser um pastor é muito mais do que isso. É cuidar, ajudar, acolher, abraçar, aceitar, perdoar, acompanhar, entender, explicar, proporcionar, apaziguar e o mais importante, amar. Vocês, pastores, nos mostram Jesus e a cada dia nos transmitem sua luz. Nos vales ou montanhas da vida, são guias presentes, proporcionando compras e boas risadas. Mas o mais importante, amado pastor do IAESC, você nos conduz até Jesus. Obrigado. Pastores, muito mais do que apenas trabalhadores, transformam vidas para a eternidade. Vocês são pais, amigos, familiares, que estão presentes nos momentos em que nós precisamos. Mas agora existe uma mensagem especial daqueles que amam muito vocês. Aqueles que convivem com vocês, aprendem com os seus erros e com os seus acertos. Eles querem dar um abraço e mostrar que vocês têm desempenhado o papel de vocês com maestria. Obrigado, Pai, por ser o meu pastor. Obrigado, amor, por ser o meu pastor. Obrigado, amorzinho, por ser o meu pastor. Obrigada, Brunão, por ser o meu pastor. Obrigada, Dari, por ser o meu pastor. Obrigado, Pai, por ser o meu pastor. Obrigado, Mano, por ser o meu pastor. Obrigado, Pai, por ser o meu pastor. Obrigada, querido, por ser o meu pastor. Obrigada, querido, por ser o meu pastor. E agora, eu tenho uma mensagem especial do IAESC para você, pastor. Uma mensagem em nome das suas ovelhas. Nada mais justo do que chamá-las. E agora, as suas ovelhas querem dizer: muito obrigado, pastor! Muito bem. Então, essa foi uma forma especial de nós compartilharmos a alegria e gratidão que nós temos com os nossos pastores. E neste momento, para a gente concluir este momento, eu quero convidá-los, vocês, a subir aqui comigo, tá bom? Por favor, venham aqui para que a igreja possa também, neste momento, orarmos juntos, agradecendo a Deus por essa data tão especial. Então, subam aqui. Eu gostaria de, neste momento da oração, fazer menção a um texto bíblico. O salmista Davi, no capítulo 126 de Salmos, no versículo 5 e no versículo 6, ele faz uma referência muito bonita. E ele diz o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. De maneira pálida, nós conseguimos imaginar como que será a eternidade. Agora, uma das emoções que eu mais faço gosto de refletir é o momento em que na eternidade nós vamos poder abraçar todos aqueles que de forma direta ou indireta nós contribuímos para o processo da salvação. Então, que Deus continue abençoando vocês no exercício do ministério. E, querida igreja, eu convido você agora em reverência, junto com o grupo de pastores, nós vamos se ajoelhar para um momento de oração. Querido Deus, amado Pai, que alegria estarmos, ó Pai, reunidos nessa manhã de sábado na Tua presença, para reconhecê-lo como nosso único Deus. Agradecidos, ó Pai, por Tua bondade e por Tua misericórdia que se renova a cada manhã. De maneira especial neste momento, ó Pai, nós queremos Te agradecer porque um dia o Senhor idealizou e estabeleceu o ministério pastoral. Uma extensão daquilo, ó Pai, que o Senhor realiza em favor de toda a humanidade. E por favor, ó Pai, clamamos neste momento que a Tua mão continue conduzindo cada pastor que, ó Pai, se dedica e se permite ser em Tuas mãos um instrumento de graça e salvação. E de maneira especial, ó Pai, com o grupo de pastores que tem atuado aqui junto ao IAESC,
Pai querido, que alegria é testemunhar na vida deles a tua mão agindo na grande obra da salvação de pessoas. Por isso nós clamamos, ó Pai, que a tua mão continue conduzindo e que as tuas bênçãos continuem repousando sobre eles e as suas famílias, juntamente também na realização de seu ministério. Nós entregamos, ó Pai, este momento em tuas mãos, na certeza de que o Senhor está aqui junto de nós. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Neste momento, a gente convida algumas das ovelhas que apareceram no vídeo, e ovelhas dos pastores, aqui para entregar uma lembrança aos pastores. Um feliz sábado a todos vocês. Como nós falamos ontem, vocês viram que hoje o grupo cresceu dos sopros. Nós temos aqui, eu não contei quantas pessoas tem, mas depois eu falo para vocês. Então, hoje o culto vai ser, nós teremos essa bênção de ter esses músicos tocando conosco. Nós temos muitos amigos que vieram de muitos lugares. E se eu for falar o nome de todos aqui, talvez eu esqueça algum, então eu não quero ser negligente a esse assunto. Mas eu gostaria de destacar uma coisa bastante interessante que está acontecendo aqui hoje. Nós temos aqui alunos nossos, que são alunos da EARTE, mas que os pais também tocam um instrumento. E eles vieram para tocar junto com seus filhos. Então, eu gostaria de pedir que, nesse momento, os pais que estão com seus filhos aqui se levantassem, para que a gente pudesse ver. Eric, você também. Não, fica em pé o filho e o pai. A gente, cadê? Aqui, ó. Felipe e Robertson. Alguns eu vou lembrar o nome. O Deni e o Danilo. Botou salto, Danilo? Ah, ok. Dr. Everton e o Eric. Esses dois são de quem? Daqui. Ó, cadê o avô? O avô está aqui. Muito bem, levanta, avô. O Paulo está aqui. Ali atrás a gente tem o Luiz e o Nilson. Cadê? Está aqui? Cadê? Cadê o... Aqui. Lá atrás. Muito bem. Quem mais? Esqueci alguém? Professor Abner, cadê? Está aqui, ok. Gente, muitíssimo... Onde? Já falei? Já falei aí? Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, viu? É um prazer ter vocês aqui junto com a gente, ok? Então, vocês veem que assim, a música também vem da família, né? A gente tem o estímulo dos pais que já estudaram, que já fizeram alguma coisa e estimulam os filhos a fazer. Também nós queremos deixar aqui o nosso agradecimento ao professor Robson, que é o responsável pelo núcleo de sopro da EARTE, por promover esse evento. Todos os arranjos foram feitos por ele para que todos pudessem tocar no seu nível. Isso quer dizer muitas horas e muitas noites em claro para que isso pudesse acontecer. Mas que Deus seja louvado nessa manhã. Dia 26 de outubro. Semana que vem estamos em novembro. Como o tempo passa rápido, temos que agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Temos muitos convidados especiais, mas eu queria convidar você a se colocar de pé para juntos invocarmos a presença do dono da residência, da casa. Vamos louvar juntos, cantando Introito. Vem conosco.
coração, por tua eterna graça que nos trouxe salvação. Em ti nós descansamos, Rei eterno e Criador, pois pela fé buscamos uma pátria superior. Senhor, rendemos glórias ao teu nome e pedimos a sua presença neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Você pode cantar junto conosco? Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar e é sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia! Quem aqui gosta de ir em casamento? Quem aqui já foi em um casamento? Eu amo ir em casamentos. E sabe qual é a coisa que eu... Tem duas coisas que eu mais gosto de ir em casamentos. A primeira é ver uma coisa muito especial. Primeiro que todo mundo vai muito arrumado, mas o momento mais especial, sabe qual é? É quando toca a marcha nupcial. Todo mundo, então, olha para quem? Quem que entra? A noiva entra, gente. Linda, maravilhosa, com cabelo maravilhoso. E é o momento mais esperado de um casamento. Mas sabe qual é a segunda coisa que eu mais gosto de fazer quando eu vou num casamento? A comida. Tem tanto docinho, bem casado. O bolo de casamento, então, é maravilhoso. É um momento mágico. Por quê? Por que a comida do casamento é tão gostosa? Porque, geralmente, só acontece uma vez na vida, né? E é um momento muito especial. Então, os noivos capricham. Sabia que a Bíblia conta uma história de um casamento? E os casamentos na Bíblia não eram simples. Eram muito bonitos. Sabe por quê? Porque as pessoas podiam falar, poxa, comprei uma panela de pressão para esses noivos e faltou suco, faltou comida, não comi nenhuma fatia de bolo. Então, as pessoas se preparavam muito, se organizavam. E os casamentos não duravam só um dia. Às vezes, duravam dias. Mas a Bíblia conta um casamento que Jesus estava. Já pensou Jesus como convidado do casamento? E aí, todo mundo comeu. Só que aconteceu uma coisa. O que aconteceu? Acabou o quê? Acabou o suco. E aí, as pessoas do casamento ficaram assim, como é que a gente vai fazer agora? Acabou o suco. Maria foi para Jesus e falou, Jesus, o suco acabou. E Jesus ainda não tinha feito, a Bíblia não conta nenhum milagre antes disso. E aí, Jesus, então, pediu para trazerem uma coisa. Ele pediu para trazerem, para as pessoas que estavam lá, trazerem um jarro bem grande. Olha o tamanho desse jarro, ele é grande, né?
E aí, só que eram maiores que esse. E ele falou assim, encham todos de água até a bordinha do jarro. E ele fez isso. Os servos fizeram isso. Encheram, então, até a boca do jarro. E aí aconteceu uma coisa. Olha só o que aconteceu. A água havia transformado, então, em suco. Quando o mestre de cerimônias tomou um golinho daquele suco... Espera aí que eu preciso tomar de novo. Era o melhor suco que eles já haviam tomado em toda a vida deles. E o mestre disse assim, como é que pode? Vocês sempre dão primeiro o melhor suco. E agora vocês deram o melhor suco por último. Sabe o que a gente aprende com essa história? Que pode faltar o suco. Mas se tem Jesus, tem milagre. Se tem Jesus, tem renovação. Se tem Jesus, tem milagre na minha e na sua vida. Vamos orar convidando Jesus para sempre estar na nossa vida, fazendo milagre na minha e na vida de todo mundo que está aqui. Vamos orar? Agora a gente fecha os nossos olhinhos. Posição para a oração. Senhor Jesus, muito obrigada pelos milagres que faz em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para vocês. Provai e vede, história de fé e fidelidade, o Deus que cuida. Tive o privilégio de ser missionário na Missão Equatoriana do Sul, na cidade de Guayaquil. Então, quando nós chegamos no país, durante aproximadamente 6 meses, nós ficamos organizando a questão de documentos. Então, nós não tínhamos ainda a possibilidade, por exemplo, de efetuar a adoração através do cartão de crédito, apenas por transferência. O ServeMe realmente é uma ferramenta muito especial, muito importante para a nossa adoração, porque além de todas as funcionalidades que ele tem, ali módulo de oração, onde a gente pode expressar a nossa oração, agradecimento, pedidos de oração, agenda, materiais devocionais e muito mais, a gente pode acompanhar a nossa fidelidade. E realmente isso é uma grande bênção e praticidade, né, no momento da adoração, porque todos os dízimos, todas as ofertas que eu entrego no meu envelope, lá na minha igreja, com o meu nome, com o meu código, eles são registrados no sistema de tesouraria da igreja e eles são depois reportados para mim através do extrato do ServeMe. Todas as vezes que eu acompanhava ali o meu extrato, a minha fidelidade no ServeMe, me incomodava, porque eu sabia que Deus tinha um plano para cada um de nós, tem um plano para cada um de nós, né? De ter uma oferta sistemática, de um plano sistemático com Deus. Até que um dia, eu estava na minha igreja e o nosso pastor distrital estava num programa de mordomia e ele então nos fez um apelo para todas as nossas famílias para que nós pudéssemos separar um pacto para com Deus. E naquele momento, juntamente com a minha esposa, nós tomamos a decisão. A partir daí, todos os meses, ao receber o nosso salário, nós dividíamos o nosso pacto pelos sábados daquele mês e todos os sábados nós entregávamos nas igrejas onde nós estávamos. Em determinada ocasião, era uma semana de oração, uma semana de evangelismo, e eu me lembro claramente que era um final do mês,
A gente tinha já pago alguns compromissos naquele mês. E naquele final de semana, um pouquinho antes de receber o salário que vinha na seguinte semana, a gente só tinha o dinheiro daquele pacto daquele sábado. E eu me lembro claramente que, juntamente com a minha esposa, a minha filha era muito pequena ainda, nós pensamos, o que nós fazemos? A gente poderia talvez ter comprado os nossos alimentos que a gente precisava para o fim de semana e aquilo que nós precisávamos comprar e talvez deixado o pacto um pouco mais para frente. Afinal de contas, na próxima semana a gente receberia o nosso salário. Mas nós resolvemos entregar para Deus, de acordo com nós já tínhamos pactuado com o Senhor, a nossa oferta naquele sábado. Foi bem interessante porque ao finalizar o culto, ao terminar a pregação daquele sábado, nós saímos, a igreja nos convidou para um almoço juntamente com a igreja local e, para nossa surpresa, 2 pessoas vieram ao nosso encontro, sem saber evidentemente daquilo que nós tínhamos conversado na sexta-feira, e nos entregaram vários tipos de alimentos. Eu me lembro que naquelas 2 bolsas, naquelas 2 sacolas, nós tínhamos pães, nós tínhamos bolo, frutas e outros alimentos mais. E eu e minha esposa, nós nos olhamos e a gente viu claramente a mão do Senhor na nossa vida. Muitas vezes, como seres humanos, nós temos uma visão muito limitada daquilo que está ao nosso redor. Mas é interessante notar que Deus ele nos coloca à prova, às vezes, inclusive, para que nós possamos desenvolver a nossa fé. Mesmo no momento de dificuldade, Deus ele nos dá a promessa de que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai prover para nós, assim como Ele proveu, por exemplo, para Israel, em meio a um deserto. Hoje você tem a oportunidade de também fazer essa entrega total ao Senhor, entregando seus dons, seus recursos para a obra e o avanço do Evangelho nessa terra. Não espere para amanhã, faça hoje isso, tome hoje essa decisão. Essa experiência nos trouxe a tranquilidade de que Deus ele sempre está ao controle das nossas vidas. E que não importa o momento e não importa a situação financeira que eu viva, quando eu sou fiel a Ele, Ele vai sempre prover para nós. Isso nós sentimos muito claramente com a minha família. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Amém? Vocês viram como eu estou muito bem acompanhado hoje aqui? E você? Está bem acompanhado? Espero que sim. Quando a gente está na companhia de pessoas queridas, nós ficamos mais alegres, sorridentes, como alguns sorrisos que eu vejo daqui. E como é bom sentirmos a alegria que vem do Senhor Jesus Cristo. Boas notícias também trazem alegria a cada um de nós. E a boa notícia dessa manhã é que Jesus Cristo já está vindo nos buscar. Isso nos dá essa grande alegria. Quero convidar você a louvar junto comigo, junto conosco. Você pode se colocar de pé. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção. Levante sua voz. Pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo a fé no mundo que quer mudar. Essa mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Levante sua voz. Grande alegria no meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Os sonhos da vida todos pelo chão. O mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho da vida então se apagou e a vida de Cristo não brilhou. Levante sua voz. Grande alegria inundou meu coração. Pelo que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção. Pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Amém? Esse é aquele momento que você se aproxima de Deus, entrega no colo e nas mãos do Senhor Jesus Cristo todos os seus anseios em oração. Vamos louvar juntos. Momentos assim eu canto a canção de amor para Cristo. Você pode se ajoelhar. Momentos assim levanto estas mãos, levanto estas mãos ao Senhor. Oremos, igreja. Querido, amado e maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Pai misericordioso, estamos aqui na sua casa, no santo dia, no santo sábado do Senhor, para agradecer, para louvar, para aprender da sua palavra, ó Pai. Peçamos graças, peçamos glórias a cada um aqui que está presente, peçamos bênçãos, peçamos também bênçãos e glórias a todos aqueles que não puderam vir por algum motivo especial e a todos aqueles também que estão nos assistindo, ó Pai. Passamos nessa semana de 180 anos de desapontamento e sabemos que o Senhor reservou com todo carinho a todos nós novos céus e novas terras, novo céu e nova terra, para que possamos viver junto a Ti, ó Pai. Que possamos também galgar o estreito caminho da vida eterna
para aproveitar de sua graça, sua honra e possamos estar presentes junto a Ti nesse novo céu e nova terra. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Tudo isso que lhe peço em nome de seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te
Um bom dia, feliz sábado para todos. Que alegria receber esse grande grupo aqui à frente, receber os familiares, amigos que estão presentes, nossos alunos, nossos funcionários, comunidade da Igreja IASC. É muito bom receber cada um de vocês. E eu queria partilhar um pouquinho, algumas ideias com vocês hoje, sobre a necessidade que nós temos de partilhar o Evangelho, de dividir aquilo que a gente sabe com quem está ao nosso redor. Havia um pensador que dizia o seguinte: é quase um pecado uma pessoa ouvir o Evangelho 2 vezes, enquanto outros não ouviram nenhuma vez ainda. Portanto, é momento de a gente pensar um pouquinho na nossa missão, na nossa responsabilidade, naquilo que Deus espera de cada um de nós. E eu queria partilhar alguns motivos para que a gente possa fazer isso. Se você tem a sua Bíblia aí, por gentileza, Lucas capítulo 19 e o verso 10. E esse por si só já seria um grande motivo para dividir o Evangelho, para dividir a mensagem que nós conhecemos com aqueles que estão ao nosso redor. De perto, de longe, todos aqueles que precisam, e às vezes nem sabem que precisam daquilo que nós temos. Evangelho de Lucas, capítulo 19 e o verso 10. O texto diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E esse por si só já é um excelente motivo para partilhar o Evangelho. As pessoas estão perdidas. Veja, Deus tinha um único filho, e esse filho se tornou um evangelista. A missão dele, procurar salvar aquele que estava perdido. E não sei se você já passou por alguma situação como essa. Ou você não sabe onde está, ou você não sabe para onde quer ir, nem como ir. Se você não souber como responder uma dessas 3 perguntas, já está perdido e a coisa não está muito boa para o seu lado. Eu lembro uma vez, depois de visitar uma caverna na região metropolitana de Curitiba, ainda na época do Clube de Desbravadores, enquanto adolescente, eu e alguns amigos pegamos o ônibus certo, porém pegamos do lado errado da rua. E a gente foi parar num lugar bem distante do qual a gente desejava. Chegando lá, o cobrador olhou para a gente e falou: gente, pode descer, acabou a linha. A gente se olhou e falou: como? Mas não vai para o terminal? Vai. Só que vai depois que vocês descerem e pagarem a passagem de novo para entrar, porque aqui acabou a linha. E a gente agora perdido, num bairro distante, a gente não sabia onde estava, a coisa complicando. A gente começou a juntar todas as moedas possíveis dentro das bolsas, enfim, conseguimos o dinheiro ali e voltamos para casa em tranquilidade. Mas foi um susto. A Bíblia nos conta 3 histórias muito próximas aqui de onde nós lemos o texto de Lucas 19. A gente não vai ler, mas vai mencionar. Você conhece bem, são 3 histórias. A gente vê a dracma perdida. Ela foi perdida dentro de casa e ela representa aquelas pessoas que estão perdidas, mas não sabem que estão perdidas. A gente vê também a ovelha perdida. Ela sabe que está perdida, mas ela não consegue voltar, porque ela não sabe como fazer para voltar. E o capítulo encerra com a parábola do filho perdido. Ele estava perdido, sabia que estava perdido, sabia como voltar, mas ele tinha vergonha de voltar. E tudo aquilo o impedia de voltar para casa. Você se enquadra em alguma dessas 3 situações de perdidos? Aqueles que nem sabem que estão perdidos, aqueles talvez que sabem que estão perdidos, mas não sabem como voltar, ou ainda aqueles que têm vergonha, ou talvez você conhece alguém nesse sentido. O simples fato de haver alguém perdido já é um motivo grande o suficiente para nós nos envolvermos com a pregação do Evangelho. Já é motivo suficiente para partilhar o Evangelho com aqueles que estão ao nosso redor. Agora, é claro, se você já buscou alguém que estava perdido, você sabe que isso envolve riscos, envolve tempo. Nenhuma pessoa que busca salvar alguém está livre de perigo. Aliás, nós tivemos uma saída ontem com o Clube de Desbravadores, muito especial, por sinal. E com o clube a gente sempre busca trabalhar primeiros socorros. E a gente sempre diz, regra básica de qualquer momento de primeiros socorros: por mais triste e frio que possa parecer, é melhor ter uma vítima do que 2. Se você não sabe, não se arrisque.
E é claro, mesmo para quem sabe, mesmo para quem está preparado, qualquer ato de busca e de resgate envolve também riscos. E no nosso caso, queridos, o risco maior foi aquele que o próprio Jesus enfrentou. Não se esqueça que tudo aquilo que ele fez, em tudo aquilo que ele passou, haviam riscos. Havia risco de não dar certo. E por isso a gente vê na noite no Getsêmani, a noite que antecedia a morte de Jesus, com o peso do pecado sobre os seus ombros. Não o pecado dele, mas o peso de toda a humanidade. Ali Jesus enfrenta um momento de tensão e de grande risco. Ali tudo poderia ter dado errado. Ali tudo poderia ter fracassado. Queridos, buscar e salvar alguém envolve riscos, mas é algo plenamente nobre, aceitável, a um risco calculado. Veja que interessante. Ellen White tem um pensamento onde ela fala assim, sobre salvação e serviço. Deus não escolhe como seus representantes entre os homens, os anjos que jamais caíram, mas seres humanos, homens e mulheres de paixões idênticas àqueles a quem desejam salvar. Queridos, Deus escolheu a mim e a você para salvarmos, porque esse é o nosso dever. Ele poderia ter escolhido anjos, mas um anjo não foi salvo. Um anjo não sabe o que é ser resgatado. Nós que somos instrumentos de salvação, fomos escolhidos justamente por isso. Nós sabemos o que é ser salvo, e esse é o dever de cada um de nós. Vamos cantar? Levante sua voz. Não demoreis, o fim se aproximou. Já brilha o céu no alvor da redenção. Ao infeliz que o mal escravizou. Chamou a fim de trabalhar. Sim, é Jesus, o nosso capitão. Graça e perdão deveis anunciar. Quem for fiel terá o galardão. O primeiro motivo para nos envolvermos na missão é que as pessoas estão perdidas, e esse por si só já é um bom motivo. Mas há outros motivos, eu explico agora mais um. Não precisa levantar a mão, nem responder. Você já viu alguma pessoa possuída pelo diabo?
A Bíblia tem alguns relatos. E isso acontece. Agora, existe uma outra forma de possessão demoníaca, muito mais sutil, muito mais suave, entre aspas, porém muito mais eficiente. O inimigo não domina o corpo inteiro, só uma parte, a língua. E talvez essa outra forma você já tenha visto com um pouco mais de frequência. Chama-se fofoca, brigas, intrigas. É lógico que numa comunidade como a gente vive, isso não acontece, porque todo mundo que mora muito próximo, em grandes quantidades, aprende a se respeitar, a se amar e conviver pacificamente. Portanto, isso não acontece aqui. Mas em outros lugares pode acontecer. Veja, por exemplo, Lucas 22, verso 24. Bem pertinho do primeiro texto aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o verso 24. Se você tem uma Bíblia com títulos ali entre alguns parágrafos, com subtítulos, esses títulos não foram escritos pelos autores da Bíblia, mas entre os tradutores há a ideia de facilitar ali a nossa leitura. Então, se você for ler os títulos do capítulo 22, os subtítulos dizem assim: Pacto de traição, os discípulos preparam a Páscoa, a última Páscoa, a ceia. Ou seja, e pela própria posição no livro, Lucas está quase acabando o evangelho aqui. Você percebe que ele já acontece no finalzinho do ministério de Jesus. Uma noite antes da morte de Jesus. Certo? Ou seja, os discípulos já haviam passado quanto tempo convivendo com Jesus? 3 anos e meio aproximadamente. Depois de 3 anos e meio andando com Jesus, se tornaram pessoas melhores. Como, por exemplo, o descrito aqui no verso 24. Suscitaram também entre si uma grande discussão sobre qual deles parecia ser o mais humilde, sobre qual deles era o que trabalhava mais, sobre qual deles era o mais dedicado. Não. A discussão era sobre o quê? Qual deles parecia ser o maior. 3 anos e meio andando com Jesus. E a língua não estava em poder de Cristo ainda. Na verdade, o coração, porque é dali que procedem os maus pensamentos. Mas enfim, veja, 3 anos e meio andando com aquele que desceu do céu, cuja essência era se humilhar, obedecer e morrer, para brigar entre si e ver quem era o melhor, quem era o maior. Interessante que nem Jesus foi capaz de resolver o problema dos discípulos. Deixa eu reformular essa frase. Nem Jesus foi capaz de resolver o problema deles, enquanto eles não deram espaço para Jesus resolver. 3 anos e meio com Jesus, problema não resolvido. 2 meses, problema resolvido. Vamos lá para Atos 2, 43 a 47. Olha que interessante. De um texto para o outro, cerca aí de 2 meses. 3 anos e meio na presença física de Jesus, problema não resolvido. 2 meses sem Jesus, problema resolvido. Qual foi a diferença? Vamos ver aqui, ó. Atos 2, 42 na verdade, podemos dizer. Atos 2, 42 em diante, o texto diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produtos em todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Interessante. O que mudou de Lucas, do finalzinho de Lucas, para o livro de Atos? Uma coisa muito simples. Eles entenderam algo chamado missão.
Durante 3 anos e meio, Jesus fazia, eles observavam, Jesus fazia, eles faziam também, mas sempre sobrava para Jesus. Qualquer coisa que desse errado, a tempestade no meio do mar, não, Jesus resolve. Jesus resolve. Faltou comida, Jesus resolve. No fim das contas, Jesus é que fazia tudo. Quando eles olharam para o lado e não tinha mais Jesus para fazer nada, quando os enfermos estavam ali, quando havia dificuldades com outras pessoas em sofrimento, quando eles olharam para o lado e não tinha mais ninguém para pregar o evangelho, e eles olharam agora e falaram: gente, agora está comigo, agora é a nossa vez, não tem mais para onde correr. Se a gente correr ou continuar com essa coisa estúpida de ver quem é maior e melhor, se nós continuarmos com essa ideia ridícula de ver quem é o maior, eu sou melhor que você por causa disso ou daquilo, quem quer se aparecer mais, enquanto a gente continuar assim, a coisa não vai andar. Quando eles entenderam que havia uma missão, pararam de brigar e se envolveram no que tinham que fazer, os problemas acabaram. Queridos, o problema da igreja não são os problemas. O problema da igreja é a falta de missão. E essa missão tem uma igreja clara. Quem se envolve trabalhando não tem tempo de reclamar. Quem se envolve em pregar o evangelho, em dar o estudo bíblico, em participar de alguma forma na missão de Cristo. E veja, essa não é uma missão da igreja. Essa é uma missão de Deus, onde a igreja participa. Quem se envolve não tem problema. Quem trabalha não dá trabalho. É assim que a vida funciona. Falta tempo para pensar, enfim, mente desocupada, a gente já sabe aí o ditado. Veja, a igreja é o corpo de Cristo, e se o corpo está desunido, não pode existir ilustração mais ilógica do que essa. Agora, se o corpo anda unido, aí sim. Para você entender isso, a igreja é o corpo de Cristo. Nós temos essa missão, o corpo inteiro tem que estar na mesma missão. Se um pé vai para o lado, o outro para o outro, a coisa não adianta. Eu lembro quando criança, eu cheguei a uma conclusão. Eu olhei no espelho e falei: eu sou muito feio. E várias mulheres ao longo da vida já me convenceram do contrário. Várias. A começar pela minha mãe. Uma mulher de oração. Não mente. Apoiada pela minha avó, que já descansa aguardando a volta de Jesus. Seguida pela minha tia. E por último, a Amanda. Inclusive no celular dela está lá, Fábio Lindo, quando toca o meu contato. Fui eu que escrevi. Mas ela não alterou. Então eu creio que ela concorda. Mas enfim, feita essa pausa, eu lembro que falei para minha mãe: mãe, eu sou feio demais. Era muito pequeno. Eu não quero mais sair de casa. Queria ficar em casa. Não queria mais sair porque achava muito feio. Até que alguns dias depois eu fiquei doente. Uma gripe, essas doenças terríveis que afligem os homens e a gente não consegue se mexer. No auge dos seus 37,5 graus de febre, impossibilitando a vida, a existência, eu cheguei à conclusão que ser feio não era tão ruim assim. Pelo menos eu era feio, mas podia passear, podia brincar, podia jogar bola, andar de bicicleta. E agora, o corpo doente entende que havia uma missão. E quando há uma missão que era curar a doença que tomava conta da vida naquele momento, a gente esquece, a boca parou de falar mal da cara, do rosto, e assim a gente começa a parar com essas intrigas entre o corpo, a parar de falar que a mão é comprida, ou que o pé é grande, ou que, sabe, bobeiras da vida. E quando havia uma missão para o corpo, aquela intriga contra o próprio corpo se acabou, porque havia uma missão e a missão era ficar curado. Quando a igreja tem uma missão, a igreja como corpo de Cristo se envolve nessa missão. Não há tempo para o irmão mão falar mal do irmão boca, ou do irmão boca falar do irmão pé, porque nós somos um corpo, nós temos um alvo, nós temos um objetivo em comum. Portanto, a missão une a igreja. Primeiro motivo, as pessoas estão perdidas, e esse é o nosso dever. Segundo motivo, o evangelismo ou a missão une a igreja. Agora existe um terceiro motivo, o evangelismo fortalece a igreja, por um motivo muito simples. Se eu fizesse agora um concurso aqui, ou uma participação de todos, aqueles cultos de pôr do sol, ou quando a gente se encontra, cada um vai falar um texto bíblico.
Um dos primeiros textos a ser falado é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nem todo mundo sabe o verso 2, mas o 1 todo mundo sabe. Né? Enfim. Uma coisa é você ler, o Senhor é meu pastor. Outra coisa é você se envolver na missão e entender que Deus é o seu pastor. Ou seja, que Ele vai cuidar de você quando você estiver atravessando pelo vale da sombra e da morte. Uma coisa é ler que Deus é pastor, a outra coisa é reconhecê-lo como pastor quando eu estou no meio de um deserto, quando morre alguém da minha família, quando eu sofro por alguém que está enfrentando uma enfermidade terrível, quando eu vejo meu filho doente. Uma coisa é você ler na Bíblia que Deus é bom, outra coisa é você enfrentar a bondade de Deus e se livrar das ideias pré-concebidas daquilo que eu acho que Deus tem que ser bom, e que Deus tem que ser bom se Ele fizer isso. Não, eu vou lendo as promessas da Bíblia, e quando eu me envolvo na missão, começo a ajudar quem está em sofrimento, começo a partilhar o Evangelho com quem não conhece, todas essas promessas, elas vão se tornando realidade, e a minha fé infantil vai se transformando numa fé madura, porque eu vejo aquilo que era pedido se transformando em agradecimento. Eu vejo Deus agindo de maneira diferente daquela que eu havia pensado, dizendo, olha, se Deus é bom, Ele vai fazer isso. E eu percebo que quem manda é Deus, e não sou eu que mando. Que às vezes eu peço e o milagre acontece, às vezes eu peço e o milagre não acontece. E nesses casos, a presença de Deus é que é o milagre na nossa vida, como nós vimos na mensagem do pastor Rafael semana passada. E a gente agora vivendo para nós e para as pessoas com as quais nós partilhamos o Evangelho, vendo Deus agindo na vida dessas pessoas, nós nos unimos e a nossa fé se fortalece. A promessa deixa de ser uma promessa da Bíblia e ela passa a ser uma promessa da vida, da minha vida. Não é mais a história dos outros, é a minha história. Eu deixo de contar a história simplesmente do Informativo Mundial das Missões, ou então do Provai e Vede. Aquelas histórias me ajudam, mas agora eu passo a ter, a viver e a contar a minha própria história. Terceiro motivo é que ao você evangelizar, ao você participar da missão, você torna a Bíblia não só a palavra de Deus, mas a palavra na sua vida pessoal. O evangelismo, queridos, a missão é o meio de Deus para construir a sua igreja. Veja, o crescimento é a maior evidência de alguém que está vivo. Quinto motivo, coração de Deus se alegra. Vamos lá para Lucas de novo agora. Lucas capítulo 15, verso 7. Lucas 15, verso 7. Então Deus constrói a igreja, Deus une a igreja através da missão. Agora Deus se alegra também. Já parou para pensar no senso de humor que Jesus tinha? Quantas coisas ele falava e as pessoas riam porque no contexto era engraçado. Ele tem um senso de humor terrível, ou maravilhoso, e ele gosta de sorrir, gosta de se alegrar. Agora, os dias de Deus não têm sido muito fáceis, se você já parou para pensar. Como alegrar Deus então? Lucas 15, verso 7. Digo-vos, assim que haverá maior júbilo ou maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Deus gosta de sorrir, Deus gosta de alegria. A Bíblia diz, alegrai-vos mais uma vez no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele gosta de sorrir, gosta de alegria. Tem gente que parece que foi batizada no vinagre ou no limão, diga-se de passagem, né? Uma cara azeda, amarrada, vida triste. Deus gosta de alegria. E a Bíblia fala que o céu se alegra quando uma coisa acontece. Que coisa é essa? Quando um pecador se arrepende. Ou seja, quando você se envolve na missão, quando uma pessoa entende o chamado de Cristo, o céu fica em festa, em alegria. E eu acho que Deus está precisando de um pouquinho de alegria, porque a coisa não está fácil para Ele. Imagina você sentar com Deus um pouquinho e perguntar assim, Deus, vem cá, como é que tá? Tudo bem? Eu imagino Deus sentando do nosso lado assim, tá, já que você perguntou, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Os meus dias estão terríveis, e nunca foram tão ruins assim.
Tem guerra acontecendo entre Israel, guerra na Ucrânia, tem filhos meus passando fome. Eu quero acabar logo com tudo isso. Eu quero que a última pessoa entenda, para que Jesus possa voltar e acabar com tudo isso de vez. Eu não vejo a hora de ter a presença física de vocês, para a gente poder conversar, como era lá no Jardim do Éden, chegar na viração do dia, poder conversar, passar um tempo junto. Meus dias têm sido terríveis. Não há maior dor para um pai do que você fazer mal para o filho. Por outro lado, se você quiser alegrar o pai, adoce a boca do seu filho. Quando você faz bem para o filho, o pai fica todo feliz, todo faceiro. E quando a gente ajuda na missão, os dias de Deus, que têm sido dias difíceis, dias tristes, por guerras, por tragédias e por todo o contexto em que o ser humano se encontra, esse dia de tristeza se transforma num dia de alegria. Alegria. Você quer alegrar a Deus? Quantas vezes você pediu para que Deus abençoasse planos, viagens, projetos, eventos, momentos felizes, aquisições? Quantas vezes você já orou por alegria? Mas quantas vezes você tem levado alegria para Deus? Participando da missão e ajudando a salvar um filho dele que está perdido pelo mundo afora. Veja, mas não é só isso. Ainda existe algo maior. O coração de Deus se alegra, mas você também se alegra. Porque o fruto de alguém que se converte, de alguém que entende o recado de Deus, é a maior alegria para alguém que participa da missão. Eu lembro com muita alegria do dia 17 de setembro de 2008. Lembra do grande evento desse dia? Não. Porque ele nasceu. Meu filho. Para mim foi um grande evento. Se para vocês não foi, para mim foi. Aliás, professor Alan e Lucas também são nesse dia, se eu não me engano, né? Muito bem. 17 de setembro de 2008, um dia de muita alegria. Eu lembro que eu entrei na sala do centro cirúrgico, eu vi ali toda a beleza interior da minha esposa e vi aquela criatura saindo ali. Que momento incrível, que momento especial. 9 meses aguardando, esperando. E o bebê nasce parecendo com o vô, né? Não com o pai, nem com a mãe. Nasce careca, sem dente. Mas a gente ama. Sai todo torto, todo sujo. Mas a gente olha para aquilo e fica tão feliz. E eu entendo, amigos, que não existe maior alegria do que essa na vida do ser humano. Ver o filho nascendo. Mas existe uma alegria que, nesses meus anos de ministério, é a alegria que mais se assemelha à alegria de ver um filho nascendo. Que é ver alguém que você partilhou o evangelho, tomando a decisão por Cristo. Quando a gente tem o batismo de alguém e convida aqui os amigos, olha, vem cá, quem participou, quem estava na classe bíblica, quem estava no pequeno grupo, quem deu estudo bíblico, quem fez o convite, quem acompanhou, quem foi ombro para que essa pessoa chorasse as suas mágoas nos momentos difíceis. Aquela pessoa que deu a mão quando às vezes a própria família acabou virando as costas porque você aceitou o evangelho. Às vezes pessoas que são o primeiro cristão da família. Pessoas cuja família está distante geograficamente falando e não puderam estar presentes nesse momento. Pessoas que abraçam um novo bebê, um novo filho na fé. A alegria de ver alguém aceitando Jesus como Salvador é a alegria que mais se assemelha à alegria de ver um filho nascendo. É muito bom, é muito especial ter essa alegria acontecendo na nossa vida. E por último, amigos, não tem outro jeito, não tem outro método, não tem outra forma. A missão de cada um de nós, a missão de Deus partilhada por cada um de nós, é a maneira que Deus escolheu para terminar a pregação do evangelho em todo o mundo. A gente já leu um texto, ele podia ter mandado os anjos, só que os anjos não foram salvos. Eles não podem falar o que mudou na vida deles depois que eles aceitaram Jesus, porque eles estão com Deus, enfim, desde muito tempo atrás.
Nós podemos chegar e falar: olha, eu sei o que é ser salvo por Jesus, eu sei o que é ser resgatado, e é por isso que eu faço esse convite para você. Esse é o método de Deus. Ah, mas Deus podia fazer de outra forma. Sim, podia, mas Ele quisesse. E se Deus quisesse, eu acho que Ele é mais inteligente que eu e você. Então, vamos discutir com Deus. Esse é o método melhor que tem. Ah, mas eu acho que podia ser diferente. Então, ainda bem que você não é Deus, né? Nem eu. Ia dar certo. Deus escolheu esse. É assim que funciona. E uma vez eu estava, não vou dizer o estado onde eu estava e eu vi essa ideia, mas eu estava num lugar pelo Brasil afora, numa certa igreja, e houve lá no culto jovem um concurso. Qual é a ideia mais criativa para que o evangelho seja pregado a todo mundo? A ideia mais criativa para que o evangelho alcance o mundo inteiro. Então, o nosso grupo, a igreja foi dividida em grupos, e o meu grupo apresentou a seguinte ideia: já pensou se cada um cristão partilhasse o evangelho com uma pessoa ao longo do ano? Nossa, mas essa ideia não parece muito criativa. Pois é, mas é a ideia que Deus deu, né? Pode não ser melhor, mas foi a que Deus deixou. Então, talvez seja melhor. Já pensou? Se a gente fosse 20 milhões de pessoas, 20 milhões de cristãos, se cada um partilhasse com uma pessoa, no ano seguinte nós seríamos 40. E já pensou se esses 40, por um ano, virariam agora 80? Mais um ano, nós já seríamos 160. Mais um ano, seríamos 320 milhões. Fausto, me ajuda aí, ver se eu estou fazendo certo. 320. Depois passaria para 640 milhões. Depois nós seríamos 1 bilhão. Vamos dizer que nem todo mundo aceitasse, né? Cai num bilhão aí. Mais um ano seríamos 2 bilhões. Mais um ano, 4 bilhões. Mais um ano, 8. Fechou. Já pensou? Aí, questão de 10 anos, o evangelho seria pregado a todo mundo. Se cada uma pessoa partilhasse o evangelho com quem está do lado. Simples assim. Simples assim. Só que a ideia do meu grupo não ganhou. Não ganhou. Eu fiquei triste aquele dia. Fiquei bem triste. Porque um outro grupo deu uma ideia. E eu vou contar a ideia daquele grupo. Eles deram a seguinte ideia: por que não termos um grande disco voador? Eu pensei, olha, eu estou querendo tirar a carteira de motorista para ajudar a dirigir o ônibus do Giás e não consigo. Quanto mais carteira para disco voador. Fiquei pensando, né? Tá, disco voador. Esse disco para nas cidades, nas capitais, enfim, lugar de grande movimento, desce uma plataforma. Ok? E aí, um grande coral canta e o pastor Bulhão prega. Eu pensei, olha, eu confesso, eu não fiquei chateado com a ideia. Gostei da ideia. O que me deixou mal naquele dia, e eu fiquei muito mal por um bom tempo, foi saber que aquela ideia tinha sido escolhida como a melhor. Porque assim, louco não é o louco é quem dá alta pro louco. Porque a ideia parece bonitinha, interessante, mas veja o pensamento perigoso que ela reflete. O problema não é a ideia, o problema é que está por trás da ideia. Olha só, você é piloto de disco voador? Não. Você canta num grande coral? Bom, isso aqui já estaria mais fácil, né? Mas não é o meu caso. Enfim, então, se eu não tenho disco voador, se eu não sou piloto de disco voador, se eu não estou no grande coral, então, isso aí, essa ideia é uma ideia para os outros, não é uma ideia para mim. E esse é o pensamento perigoso. Quando a gente pensa em pregação do evangelho, a gente sempre se preocupa com aquilo que os outros não estão fazendo. E nós damos ideias para os outros, para o que a igreja deveria fazer, para o que os pastores deveriam ser, para o que os anciãos deveriam fazer, para aquilo que os líderes deveriam fazer, para o que os músicos deveriam fazer. E a gente vai criando uma lista de pensamentos ou de coisas para os outros. Enquanto a missão é algo pessoal, a missão não é da igreja, a missão é de Cristo, e eu sou a igreja, eu partilho dessa missão. Se a missão não está acontecendo é porque eu não estou me envolvendo. E esse tipo de ideia, que uma ideia boba, enfim, mas ela reflete um pensamento perigoso. O pensamento de que a missão é algo para os outros.
E muitas vezes, amigos, a gente entende a igreja como se fosse um clube, onde eu simplesmente assino um documento e passo a ser sócio desse clube, recebendo e utilizando todos os benefícios e privilégios desse clube. Mas eu gostaria de lembrar a você que a igreja não é um clube espiritual, onde os santos se reúnem para falar mal dos pecadores e para falar bem de si mesmos. A igreja, queridos, é um exército, onde eu e você nos alistamos para participar de uma missão. E soldado que não participa da missão é um soldado inútil. Forte isso, porém real. Qual a utilidade de um soldado que no meio da guerra simplesmente se recusa a lutar? Não tem muita serventia. E eu quero convidar você a pensar um pouquinho. Que tipo de soldado eu e você temos sido? E lembre-se que a igreja começa quando o culto acaba. Esse é o momento onde nós nos reunimos para celebrar e reorganizar a missão. Uma vez que nós celebramos, nos instruímos e agora realinhamos, nós saímos da igreja para viver a igreja e cumprir a missão. Ó cristãos, avante! Esse é o desafio que Cristo precisa estender a cada um de nós. E é por isso que eu convido você, se você quer ser uma dessas pessoas do exército de Cristo, fale isso para Deus, através da letra desse belo hino. Ó cristãos, avante! Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar juntos. Sem temor marchar pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo é nosso mestre, guia ao batalhão, no calor da guerra, ergue seu perdão. Ó cristãos, avante, marcha, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó cristãos, avante, contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz. Nunca o inimigo prevalecerá, com as hostes santas Cristo vencerá. Levante sua voz. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Reinos perecerão, tronos e nações, mas a igreja vence, mesmo em aflição. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo,
Oremos. Nosso eterno Deus, Pai querido, obrigado porque a tua missão salva as pessoas ao nosso redor e salva cada um de nós também, Pai. Que a intriga ou qualquer outro sentimento, Pai, não tenha lugar no nosso coração, porque ele já estará cheio do teu amor e do desejo de salvar aqueles que estão ao nosso redor. Que com Cristo avante possamos marchar sem temor. Nos envia agora, Pai, para a missão por Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado a todos pela presença. Nós teremos agora o Informativo Mundial das Missões e em seguida sairemos para a nossa classe de escola sabatina. Para você que nos visita ou está aqui à igreja pela primeira vez, os infantis do hall ao jardim se reúnem aqui atrás da igreja, com acesso por essa porta à esquerda da igreja. A classe de adultos ali atrás e os adolescentes no prédio escolar. Feliz sábado a todos.